São Paulo anuncia primeiro reforço da era Hernan Crespo. Mais de 30 milhões de reais é esperado nos cofres do tricolor por... Bom, pode cravar, nação. Alan Franco renova com o São Paulo. O zagueiro... A Fute Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora ela é parceira oficial do canal Família Tricolor News. Aqui você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. E tem mais, usando o cupom exclusivo do canal Primeira 8, você ganha um desconto especial na sua compra. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Muita gente falando assim, eu estou preocupado com o número de estrangeiros. Cara, com o TAP a gente vai chegar a 9 estrangeiros, mas o Caleri está machucado. Ou seja, tranquilamente a gente conseguiria contratar mais um e poder ter todos aptos ainda a poder ficar no grupo, sem preocupações. Só falando um pouquinho rapidinho aí sobre questão de mercado, aquele Gabriel Veron, quase chegou a vir para o São Paulo no começo do ano, naquelas negociações malucas com o Porto. Ele foi dispensado do Santos, como vocês sabem, por indisciplina, e ele acabou assinando agora com o Juventude de Caxias do Sul. Juventude que hoje, é duríssimo falar isso, mas Juventude hoje disputa conosco a permanência na Série A. Hoje o que a gente está brigando, a nossa briga de momento, por enquanto, é por permanência na Série A, infelizmente. Só fechando aí sobre situações financeiras do Corinthians, o Cuiabá ontem fez uma exposição pública de que o Corinthians continua devendo a compra do Ranieri, mesmo depois do acordo na CNRD, que, para quem não sabe, é como se fosse o Tribunal Arbitral da FIFA para decisões de transferban. A CBF poderia dar transferban no Corinthians, mas a gente sabe que a CBF não faz absolutamente nada. Então, eles estão há 1 ano sem pagar o Cuiabá. Ontem eles tinham um prazo de pagamento, e faz 1 ano que eles já passaram desse prazo, e ontem também não pagaram o Cuiabá referente ao jogador, e tá aí. E a CBF não faz nada. Para quem reclama, se o São Paulo faz venda de jogador, por exemplo, Léo Pelé, outros atletas que o São Paulo acaba vendendo, por exemplo, Fluminense, que entrou naquela papagaiada do Caio Paulista, deve a gente até hoje, por valores de Hudson, de Nenê, etc. Assim, é uma sacanagem generalizada no futebol brasileiro, tá? Sem contar que aí o São Paulo tem valores a receber de diversos clubes no Brasil. O próprio Botafogo ainda paga aos poucos a questão de Henrique Almeida e outros jogadores, como por exemplo o Perry, que foi vendido. Ele tem lá os pagamentos lá parciais. Tem a compra do Tietê, que o São Paulo também fez acordo com o Botafogo. Enfim, tem muito jogador, tem muito recebimento de vários clubes que tem. Mas o São Paulo também atrasa aqui, também atrasa ali. Sim, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma situação do Caleb. O São Paulo vendeu o Caleb para o Atlético Mineiro. Aí ficou um valor. Aí o Atlético Mineiro conhecidamente não está pagando ninguém. Por exemplo, a gente brigou pelo Natanael, lateral direito, no começo desse ano. O Atlético Mineiro fez uma proposta superior e levou o lateral do Curitiba. O Curitiba não recebeu até hoje. Cada um faz o que quer. Comprar é fácil, pagar é o problema. E aí, quando o Fortaleza vendeu o Caleb, quando o Atlético Mineiro vendeu o Caleb para o Fortaleza, o São Paulo chegou no Fortaleza na época e falou assim: olha, eu tenho um dinheiro aqui que eu te devo do Felipe Alves, goleiro. Você abate esse valor e comunica o Atlético Mineiro, porque senão eu não vou ver a cor do dinheiro e você ainda vai me cobrar. O Fortaleza pagou o Atlético Mineiro, porque era mais cômodo para eles. O São Paulo não recebeu o dinheiro do Caleb, o São Paulo se emputeceu e não pagou também o Felipe Alves. Ou seja, vocês percebem que fica um círculo vicioso, fica uma roda louca de problemas e os clubes se atrapalham e se prejudicam o tempo todo aí com relação a essas situações. Isso só para dar uma pincelada de como é louco o mercado, e fazer negociações internas com clubes vem sendo cada vez mais complicadas. Então, o São Paulo vem tentando expandir seus horizontes, fazendo cada vez mais negociações com clubes de fora ou com jogadores livres, como foi o caso, por exemplo, o próprio Dineno rescindiu o Cruzeiro e acabou vindo para o São Paulo. O Dineno que abre o olho, porque com esse futebolzinho aí que ele entrou no último jogo, com o que ele apresentou aí, a chance dele ficar para o ano que vem é perto de zero. Para quem estava aí, como a gente vai fazer ano que vem com tanto atacante, não sei o quê, que tanto atacante? Do jeito que está, o Dineno não tem chance nenhuma de ficar no São Paulo, foi muito mal no jogo desse do Bragantino. Espero que ele caia na nossa boca e meta uns 2 ou 3 aí contra o Corinthians, se é que ele vai ter chance, né? Então vamos em frente. Só passando para vocês aqui um apanhado maior sobre as questões de andamento de negociações de reforços, que é uma coisa que a gente sempre fala. De ontem para hoje, tive 0 novidades. Pior ainda, além de ter 0 novidades, tive ainda
uma notícia ruim de que o São Paulo não conseguiu evoluir com relação às negociações, está tendo dificuldade de evoluir nas negociações, principalmente para a lateral direito, que é uma das posições prioritárias do São Paulo. E ontem acabei publicando à noite para vocês no blog do São Paulo até uma postagem do Mike mostrando que está voltando a fazer trabalhos no campo para se recuperar. Ele é uma das esperanças que nós temos, ele que joga de volante, joga de lateral direito, no mínimo, ele tem grande força ofensiva e defensiva, ou seja, ele consegue ir e voltar com muita facilidade. Isso é uma vantagem muito grande que nós temos, por quê? Porque como ele está, como a gente tem só o Cédric, e o Cédric visivelmente está cansando e não está aguentando o ritmo, pelo menos o Mike vai conseguir preencher aquela lateral do campo. E aí eu vou insistir com vocês um assunto que eu já estou falando com vocês há mais de um mês, e que eu inclusive disse para pessoas do São Paulo ontem que eu conversei. A solução da lateral direita, sem dinheiro, e o São Paulo não conseguindo avançar, para mim está muito clara. A gente tem um lateral direito que tecnicamente é muito bom, a gente tem um lateral direito que consegue fazer apoio e que sem necessidade de ter tanto recurso defensivo com o sistema de 3 zagueiros, ele pode ser muito importante para nós. Está aqui a imagem dele aqui em cima de mim, é o Moreira. A Zanqueta ele não deu certo, ele não vai resolver os problemas do São Paulo. O Moreira ele está fisicamente melhor. Ele só nesse primeiro semestre que ele foi para Portugal, que é um futebol muito mais físico, ele jogou 11 partidas, ele está atuando, é um jogador cria de Cotia, ele é barato, é uma aposta simples. Mas Zanqueta ele vai solucionar os problemas do São Paulo? Não, a minha proposta é a gente tem o Moreira, a gente ter o Moreira e a gente ter o Mike. Com base nisso, a gente poderia conseguir fazer ali uma rotação entre os jogadores, até porque a gente teria essas opções. O Moreira, da parte ofensiva, é muito melhor que o Cédric. Na parte ofensiva, inclusive, ele é melhor do que o Mike. Ele conseguiria ajudar muito. Tendo jogadores jovens para fazer essa posição, a gente ganha muito nesse aspecto. A gente conseguiria ter muito mais capacidade de ataque. Quem sabe o potencial do Moreira, quem acompanhou a carreira dele, quem acompanha tudo, sabe que o problema do Moreira era só físico. Se o Moreira estiver motivado, você liga no Porto, fala, Porto, o cara está no Porto B, vocês não estão conseguindo utilizar muito bem ele. Moreira, você quer voltar? Na hora o cara vai voltar. Para mim, a solução da lateral direita está em casa. Sem gasto financeiro, a gente consegue resolver isso. Em vez de gastar com lateral, em vez de gastar com outra posição, reforce em posições mais carentes, como, por exemplo, a construção de uma jogada de meio. A gente pode trazer zagueiro, que a gente também precisa. Traz jogadores mais criativos. Bota o dinheiro onde a gente precisa. A lateral direita dá para a gente se virar com o Mike e com o Moreira, é a minha opinião. Eu venho falando isso com várias pessoas do clube. A solução para mim está simples, está mais fácil. Como está a situação do Moreira? Fazendo pré-temporada. Ele está fazendo pré-temporada no Porto. Dá para trazer o cara, dá para chamar ele e dá para fazer esse revezamento com o Cédric, dá para a gente fazer essa modificação e dá para a gente fazer esse trabalho. Na minha opinião, é 100% possível que a gente faça esse trabalho, que a gente consiga tendo os dois, mais o Cédric, que a gente consiga pelo menos estancar essa questão da lateral direita para a gente poder resolver e foque os nossos problemas nas outras posições, principalmente parte financeira, já que vai investir, que invista em outras posições. Esse é o meu pensamento, principalmente com essa dificuldade de contratar jogadores na posição. Então, esse é o meu pensamento, essa é a forma como eu entendo e como eu acredito que a gente possa resolver isso. Sei que isso gera polêmica, tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Eu acho que a gente tem o dever de tentar resolver a solução com o Mike e com o Moreira. A gente tem condição de resolver isso com meninos que são nossos, crias da casa, inclusive podendo gerar uma valorização dos dois e depois, caso precisar ter uma venda, precisar ter algum tipo de negociação nesse sentido, a gente ainda conseguisse ter um lucro. Então, para mim, ele envolve muita coisa importante para o São Paulo, sabe? Muita coisa mesmo importante para nós, referentes aí ao que a gente tem nesse momento de janela, tá? Depois vocês comentem aí o que vocês acham. Sei que sempre gera uma polêmica. Zanqueta, Moreira não é solução de nada, ele sempre se machuca. O Moreira, ele sempre tem problemas físicos. A minha solução é trazer ele com o Mike. E eu acho que o Moreira, depois de estar fora do país, depois de ter jogado no futebol mais físico, como é o de Portugal, como é um outro ritmo de jogo, e jogando com o Crespo, ele tende a crescer muito. Eu aposto muito nisso. Eu acho que daria muito certo, tá? Essa é a minha posição. É uma solução rápida, fácil e que a gente conseguiria já ter o jogador aí apto e pronto para poder jogar com a gente já na próxima semana. E seria fundamental. O Mike ainda está fazendo esse processo de recuperação
e a gente teria aí 3 jogadores podendo revezar entre os meninos, criar uma concorrência sadia e gastar o nosso dinheiro, o nosso tempo em outras posições que a gente precise mais, como jogadores ofensivos, já que a gente perdeu o Rian, por exemplo, ou trazendo um zagueiro aí mais robusto, já que a gente está tendo dificuldade. A gente tem 4 hoje, mas na base hoje a gente não tem nenhum zagueiro essencialmente Pausa pronto. de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Ver o cara comentando 0,3% de superávit. Isso foi um meme, cara. Irmão do céu. Aí, assim, pra mim, ali ficou, tipo, o São Paulo tá fazendo isso a troco do quê? Exato. A troco do quê? Porque se manter essa média nos próximos trimestres, sei lá, que isso vai trazer de benefício financeiro pro clube? E vira um álibi permanente, né? Vira uma muleta permanente. Não, eu tô no FDIC. Não, estamos apertando as coisas. Pô, velho, pra depois de 6 meses, 0,3? Não, e outro, o Rodrigo Capello veio aqui, explicou um pouco isso, que na verdade os caras pegaram um monte de dívida espalhada e colocaram num lugar só para simplificar. Sim. Mas isso não necessariamente significa o que o São Paulo fez, de fato, para melhorar as finanças, foi se livrar de boa parte da folha salarial. Mas o São Paulo precisa arrecadar mais. Mas se cair pra segunda divisão... Se cair pra segunda divisão, esquece, velho. Abrir mão de 18 jogadores pra trazer 4. É matemático. São 14 jogadores a menos no elenco. Eu acho que o erro do Zubeldia foi olhar pro time e não desenvolver mais cedo os moleques da base. Eu acho que o pecado dele da base foi o Rian Francisco. Porque o Ferreira ele deu chance, o Alves ele deu chance... Até o Luca, ele deu chance mais rápido do que o Rian. O Rian fez um gol contra a Portuguesa no Pacaembu, no Paulista, e ficou 7 jogos sem jogar. Sim. E ele é um moleque que fede a gol mesmo. Cracaço de bola. Ele é diferente como finalizador. Cara, ele meteu um gol ontem no Palmeiras, que é gol de craque. Ontem? Porra, no Sub-20? Palmeiras e São Paulo no Sub-20, 3x2 pro Palmeiras. Ele meteu um gol no trinco, velho. Não, Fora ele que o gol que ele perdeu no primeiro tempo, uma jogada que ele saiu limpando todo mundo. Ele é um finalizador impressionante, ele é muito bom de bola, ele é canhoto, ele é... cara. Ele tem 2 gols no Brasileiro já. O último gol do São Paulo antes da parada foi contra o Vasco, uma paulada. Golaço dele. Quem conhece? Contra o Ceará ele também fez um gol, mas tiveram jogos que ele não pegou na bola. Contra o Bahia, por exemplo. E é normal. Mas eu acho que o pecado do Zubeldia com os moleques foi em relação ao Rian e ao William Gomes. Eu comentei isso no 4 Grandes. Ele não usou bem o William Gomes. Ele não usou bem. A galera fala, mas ele colocou contra o Botafogo na Libertadores. Não era pra colocar. Era pra colocar em outros jogos, velho. E é um moleque que quando entrou em campo pra mim tinha mostrado. Então, isso eu concordo. Foi uma falha dele. E outra, né? Algumas insistências. Tipo assim, o 4-2-4, né? O Ferrarese como lateral direito, eu gosto do Ferrarese, mas ele é zagueiro, ele é um bom zagueiro. Sacou? E Eu ó, adoraria ver esse cara no Santos. ele é muito bom zagueiro, cara. E esse cara no Santos, cara. Ele é um zagueiro também subestimado. E, cara, o Ferreirinha perdeu um pênalti contra o Fortaleza. Ridículo. E o Caleri perdeu um pênalti contra o Sport na primeira rodada. Eu sei que não foi por isso que o São Paulo tá nessa bosta, nessa colocação. Mas porra, são 4 pontos a menos, né? Põe 4 pontos a mais. O São Paulo ficaria, sei lá, em 9º. Então, assim, ele teve culpa. O último jogo dele foi patético contra o Vasco. E pra mim tinha acabado o ciclo. Mas ele tava longe de ser o A sua expectativa com relação ao que o São Paulo tem produzido em Cotia... Assim, porque o São Paulo a gente sabe que é um dos times que mais gasta em base no Brasil. É um negócio do clube. Tanto que se especulou essa possível parceria com o Grego lá, etc e tal. A gente não sabe que fim levou essa situação. Nunca mais ouvi nada nesse aspecto. Você pode falar até melhor do que eu, mas o ponto é que Cotia, pela estrutura que tem, me parece que deveria produzir mais do que produz. O Palmeiras tem uma estrutura de base que foi muito melhorada, mas a estrutura física do Palmeiras não é como Cotia. É uma das principais, eu acho que é a principal em termos de estrutura base do Brasil. Ninguém tem uma estrutura como o Cotia. Nos últimos 10 anos. Não, e assim, eu falo de, cara, não, de Paulo, CT, do São Paulo, em termos de CT, de estrutura física. Não me parece que o São Paulo tem produzido muito pouco perto do que ele investe, do que ele tem de estrutura ali? Eu acho que não produz mais com a qualidade que já produziu antes. O Palmeiras, por exemplo, hoje, todo mundo que surge é bom de bola. Esse Alain é absurdo. É, a base mais vitoriosa desde 2015. E a qualidade dos jogadores, porque o São Paulo produz, mas produz muito jogador nota 6, 6,5. Jogadores que são importantes. O Gabriel Furman, que é uma referência de base, ele fala, cara, tudo bem produzir um nota 6, 6,5. Tá tudo certo. Em vez de contratar um 6, 6,5,
Usa o cara na Produz, base. Perfeito. E o São Paulo tem lançado bastante desses jogadores mais medianos, assim, bons jogadores, mas não craques extra-classe, como o Palmeiras enfileirou Hendrick, Luiz Guilherme e esses Estevão. caras, eles acontecem sazonalmente no futebol brasileiro. O próprio Palmeiras não vai conseguir lançar um Hendrick por ano. O Alan não é um Vai ter- Hendrick não nem é. o Estevão. Não é. Mas é muito bom Mas jogador. é muito bom jogador e acho que é melhor que todos do São Paulo. O Palmeiras tem aí na base o Eric Belé, que ontem jogou também, que é bom. O Luigi é muito bom de O bola. Luigi é muito bom, o Thales Muito bom de também, bola. Enfim, tem alguns jogadores. O Ryan Francisco eu acho que é esse diferente do São Paulo. Acho que o Luca também é diferente. Mas o Alves não é um extra classe. Acho que o Lucas Ferreira, embora seja um canhão fisicamente, não é extra classe. O Beraldo era. O Beraldo pra mim é um zagueiro muito diferente. que foi vendido mais velho já, né? Mas surgiu em Cotia nos últimos anos. Ele foi o Nestor, por exemplo. Parecia que ia ser... tá no Bahia. O Pablo Maia. Daqui a pouco vai perder E outra, machucou, né? Machucou de novo. Então acredita que o Crespo vai utilizar melhor essa molecada que tem aí, do Acho que o que vai. Zubeldia usou? Acho que é quase mandatório, é quase condicional pra ele vir. Tipo assim, bicho, não temos dinheiro, estamos na merda, na grana. A torcida gosta dos caras, põe isso pra jogar. Eu acho que ele vai usar melhor e eu acho que ele vai jogar de um jeito mais pragmático. Com 3 zagueiros, 2 alas mais defensivos e deixar Lucas, Oscar, Luciano, Caleri, André Silva, a galera da Ferreirinha, a galera com mais liberdade. Mas com um time muito mais sólido atrás. Protegido. Por exemplo, eu acho a zaga do São Paulo, Arboleda, Ferrarese e Alan Franco, uma puta zaga boa. É o velho. melhor setor do time. É o melhor setor do time, exatamente. Acho uma ótima zaga. Também Depois acho. esses caras, Marcos Antônio, Oscar e Lucas e Caleri, o Caleri não joga, mas o Luciano, André Silva, Ferreirinha, vai ganhar uns pontinhos ali. Vai. Então acho que tem que me pegar alguma coisa, né, bicho? Porque, assim, eu tô com medo real, assim, de cair, mas acho que o Crespo era o melhor nome. A gente sempre falava do Crespo no Santos, lembra? Sim. Que eu achava o Crespo um bom nome. E ele gosta do São Paulo, cara. Eu acho que isso faz toda a Ele diferença. gosta. Esse é o lance, Me cara. surpreendeu ele voltar pra um time que tem a diretoria que demitiu ele. Eu também. E que ele pôs no pau ainda, devendo. Os caras estavam devendo uma grana pra ele voltou, cara. E faz 4 anos já. E, mano, Parece Cara, que foi ontem, né? Parece que foi ontem que ele chegou. A Faz 4 pandemia anos já. mudou um pouco Mudou. a nossa percepção de tempo. o tempo tá voando, cara. Isso é. E esse elenco de agora é melhor do que o de 2021. Por mais desequilibrado que seja, São Paulo tinha o Pablo em 2021. Deixa eu falar mais alguma coisa. Não, A gente falou o isso Felipe lá, eu pegou o lembrei pra elenco ele e aqui. chavou o elenco pra mim. O craque do São Paulo era o Caranguejo, assim. Quem que é o O cara? Igor Igor Gomes. Gomes. O Gabriel Sara. O São Paulo tinha o Rojas. Era o Volpe no gol. Então assim, porra, caralho. O zaga era o Léo, né? O Léo Pelé, mas o Léo. Sim. Não dá, né, meu? Não dá. Porra, caralho. Hoje tem Lucas, tem Caleri, Luciano. Alan Franco é melhor que o Léo. Não dá pra Ferreirinha. comparar. O problema é que esses caras não vão aguentar 3 competições. Não vai. Não Tem que ir vai. pra Copa do E Brasil. eu acho que esse é o problema. Eu duvido muito que o São Paulo abra mão de Mata-mata. Libertadores e Copa do Brasil, que há uma chance de ganhar alguma coisa pra priorizar o brasileiro. E aí, numa dessa, cara, sem ter a potência pra utilizar esses caras no Campeonato Brasileiro, pode dar merda, velho. Pode. Pode dar merda. Pode dar merda, cara. Por causa dessas Copas. Por causa dessas Copas. Eu acho que o sorteio foi muito ruim nesse E sentido. o São Paulo em Copas ele é competitivo. Esse Ele é é, o problema. sim. Ele é. O São Paulo, se chegar a pegar... Por exemplo, esse confronto contra o Atlético Nacional, precisa ver qual São Paulo vai entrar em campo e tal. Mas dá pra Mas é ganhar. um confronto... Tanto dá como dá pra perder também. É um confronto Isso. perdível e tal. É. Agora vocês vão pegar na Copa do Brasil... Atlético Paranaense. Não vão perder de jeito nenhum. Será O que não, está cara? mal na Série B, cara. Mas lá, jogar lá é chato. Não vai. O Dair Helman. Esse esquece. É Então, mesmo? O Daí Helma agora? Olha. tá novo técnico, né? E é um time chato, né, mano? O Atlético Paranaense Historicamente, é um time chato. É. Não gosta do São Paulo por causa da Libertadores. Então, assim, Gol do Patrick, lei do ex ali. Patrick tá lá? Patrick tá lá. Patrick é santo? É isso. Ah, tá no Atlético Paranaense? Ah. Lei do ex, com certeza. Já sabíamos que vai ter um gol do Patrick contra o São Paulo. O São Paulo teve lei do ex com o Pablo, mano. Acho que o Pablo fez gol do São Paulo. né, já saiu. fez. Porra, mano. Caralho. Você tomou a lei do ex do Pablo? Pode tomar a lei do ex de qualquer jogador que passou pelo São Paulo. Na de viagem na semana passada para o Rio de Janeiro para o jogo contra o Flamengo no Maracanã, Crespo e diretoria debateram nomes para reforçar o elenco. O treinador recebeu do departamento de scout do clube 4 nomes. Nomes esses que foram analisados e aprovados pelo scout. São jogadores que têm possibilidade de vir, né? Por empréstimo, sem a necessidade de um alto investimento. Essa questão já foi confirmada e conferida pelo scout do clube, né? Esses nomes aí são para reforçar a lateral direita do São Paulo, gente. Até o momento, não vazou nenhum nome dessa lista não, ok?
O perfil buscado pelo clube, né, é um jogador com força e potência, até porque o time vai jogar com ala, né? Segundo Alexandre Zanqueta, o São Paulo negocia com 2 reforços. As negociações parecem estar caminhando muito bem e os atletas seriam para o setor defensivo, um zagueiro e um lateral direito, de acordo com o jornalista. O clube ainda avalia a possibilidade de reforçar também o setor ofensivo, o ataque. O Globoesporte.com confirmou uma informação que eu trouxe aqui para vocês há algumas semanas. Segundo o site, Hernan Crespo pediu a contratação de Advíncula no São Paulo. Como eu falei aqui pra vocês, o lateral de 35 anos do Boca Juniors foi indicado por Crespo. O São Paulo sondou a situação do atleta, mas os valores assustaram, né? O custo-benefício não foi tão legal assim. O jogador também tem o desejo de ficar no Boca, o Boca quer que ele fique, enfim. Mas o São Paulo sondou sim e o Crespo pediu sim, como eu falei. Brian Carabali também foi sondado pelo São Paulo, ou oferecido, confirmado ali pelo GE, mas o Barcelona está fazendo jogo duro e só quer vender o jogador. O São Paulo deu o assunto como encerrado então, mas o atleta ainda não. Carabali quer jogar no São Paulo e seu staff trabalha para isso, pois é um sonho do jogador. No vídeo de domingo eu vou falar mais sobre ele aqui, tá? Pois poderemos ter uma reviravolta neste caso. Enfim, vamos aguardar para ver se o São Paulo atenderá aos pedidos de Hernan Crespo. A janela de transferência fecha aí no dia 2 de setembro, mas o São Paulo precisa agir e agir rápido. Precisamos de reforços urgente. E o Refis Plus voltou a ser referência para atletas do mundo todo. Agora com o reforço do TecFoot vai melhorar ainda mais. TecFoot que começou lá em Cotia e deu muito certo por lá, né, rapaz? Uma grande inovação. E falando em Cotia, Bremer, zagueiro da Juventus de Turim, esteve lá. O brasileiro usou as instalações do CFA Laudonatel para treinar. Ele realizou algumas sessões de condicionamento físico, né? Ele tá de férias, reforçando assim a sua preparação, mesmo de férias lá dos campeonatos europeus, né? O Bremer, inclusive, é cria de Cotia, né? Jogou pelo Sub-20 do São Paulo em 2015 e 2016. Ele mantém laços com o clube do Morumbi, apesar de nunca ter jogado pelo time principal, né, como profissional. A parceria que o São Paulo tem com a Matrix melhorou demais os equipamentos, tanto em Cotia quanto também na Barra Funda. Não à toa, atletas que atuam na Europa vêm aqui se tratar, treinar e vão continuar vindo, viu? Já veio o Anthony, já veio o Brenner, o atacante, o Petrus, Igor Júlio, Ian Couto, o próprio Cedric, que agora é jogador do São Paulo, né? Enfim, Brenner treinou em Cotia, mas não jogará no São Paulo não, tá? Ninguém nem falou sobre isso, ok? Isso aqui é só mais um caso de jogadores que vêm treinar no tricolor, jogadores que olham ali pro CFA ou olham pra CT da Barra Funda e falam assim, mano, aqui tem bons equipamentos. Eu tenho pessoas conhecidas aqui, quero treinar aqui, sempre foi uma referência. Então o São Paulo parece estar voltando, voltando a ser referência no quesito preparação física, departamento médico, como sempre foi. E a gente acabou perdendo isso ao longo dos anos, né? Tomara que realmente consiga recuperar. Mas o principal, o São Paulo precisa ser transparente com o seu torcedor. Isso é necessário. Não adianta só emitir uma nota porque a imprensa pressionou, porque a torcida pressionou e pressionou durante 4 meses. O que custa você emitir uma notinha ali rapidinho? Não custa nada, nem cansa os dedos, pelo amor de Deus. Fala, nação, Alan Franco renova com o São Paulo. O zagueiro tinha contrato até o final deste ano apenas, já podendo assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube e sair em dezembro a custo zero, mas sempre deixou bem claro o desejo de permanecer no tricolor. E nas últimas horas, o São Paulo avançou nas tratativas e fechou um acordo com o jogador finalmente. Restam apenas detalhes burocráticos antes da assinatura do novo contrato, mas já dá para cravar sim que o São Paulo acertou a renovação de contrato de Alan Franco. O acerto e a assinatura do contrato deve acontecer aí na próxima segunda-feira, né? O novo contrato de Alan Franco será até 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Vamos só aguardar o anúncio, né? O acordo já está fechado, Alan Franco fica no São Paulo. E na noite de ontem, o São Paulo anunciou oficialmente a contratação de Gonçalo Tapia. O atacante é o primeiro reforço da era Hernan Crespo no tricolor. Tapia assina com o São Paulo por empréstimo até junho do ano que vem, com possibilidade de renovação por mais 6 meses, com passe fixado, que pode virar até uma opção de compra. Eu só senti falta da transparência do clube, porque não tem, né? Mas enfim, a gente sente falta em relação a valores. Mostrar pro torcedor, pô, ó, se a gente for comprar, a gente vai gastar isso e tal. Mas só no São Paulo, que nunca falou nada sobre valores, né?
Enfim, em suas primeiras palavras, oficialmente como novo jogador do São Paulo, Tapia disse o seguinte, abre aspas, estou muito feliz e emocionado quando me procuraram para vir para cá. Não tive dúvida, a verdade é que tinha muita vontade, o São Paulo é o maior do Brasil e vou sempre me doar ao máximo pelo clube, fecha aspas. Gonçalo Tapia é o 8º chileno na história do São Paulo, né? O último chileno foi o Eugênio Mena, lateral esquerdo, lembra dele? Chegou à semifinal da Libertadores com o São Paulo de Edgardo Balsa, de Caleri, de Ganso e pá. O chileno com mais partidas pelo São Paulo é o grande Maldonado, lembra também dele? É um gigante Maldonado. Gonçalo Tapia já teve seu nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e está disponível para ser relacionado para os jogos, né? As informações apontam que ele vem treinando com o elenco desde o início da semana. Quando ele chegou, né? Ele chegou no Brasil na segunda-feira e tal, e já está treinando com o elenco. O anúncio demorou um pouquinho, mas o Tapia chegou a fazer alguns treinos. Mas, enfim, finalmente o anúncio veio. Seja bem-vindo, Gonçalo Tapia, que possa realmente honrar a camisa do São Paulo, nos dar muitas alegrias e também ser feliz aqui no São Paulo, né? Seja bem-vindo e boa sorte. E o São Paulo está de olho no mercado e pode embolsar uma boa grana com atletas lá da Europa. Já citei várias vezes aqui pra vocês, né, alguns jogadores com potencial de venda e poderia render uma grana aos cofres do tricolor. Essa semana surgiu mais dois, o Beraldo e o Ederson. O zagueiro do PSG pediu para sair do clube francês e pode ser negociado, até porque o Paris Saint-Germain vê com bons olhos negociar, vender o atleta, né? Ederson desperta o interesse de vários clubes europeus, da Arábia Saudita e também dos Estados Unidos. O Paris Saint-Germain quer pelo menos 30 milhões de euros por Beraldo. Bom, tem ainda o Antony, né? O United pede aí cerca de 58 milhões de euros. Se esses atletas realmente se transferirem, o São Paulo vai comemorar e comemorar muito, né? Ainda tem o Gabriel Sara na mira da Inter de Milão, que também pode sair e tal. Baseando ali em valores de mercado, em especulações de valores que os atletas estão ali valendo, ou que os clubes estão pedindo, esses atletas renderiam os seguintes valores ao São Paulo: Antony, 10 milhões de reais, Gabriel Sara, 11 milhões e 200 mil reais, Beraldo, 6 milhões de reais e Ederson, 1 milhão e 400 mil reais. No total, 28 milhões e 600 mil reais aos cofres do tricolor, quase 30 milhões de reais com atletas que não estão mais aqui. Isso não é confirmado, okay? É baseado nos valores de mercado e dos valores pedidos pelos clubes dos atletas. O São Paulo torce para que todos eles sejam vendidos, né? Afinal, vai embolsar uma boa quantia, quase 30 milhões de reais. Bom, vamos aguardar. É bem possível que todos esses jogadores, sim, sejam negociados ainda nessa janela de transferências. Obrigado.